Olá, meu irmão e minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Eu sou o Fernando, coordenador do Ministério de Pregação da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e estamos fazendo juntos o estudo desse livrinho que o RCC Responde, de número 9, do Ministério de Pregação, com perguntas e respostas. Você que gostaria de adquirir esse livrinho, ele tem no escritório diocesano aqui da nossa Diocese da Renovação Carismática Católica. Então vamos dar início a mais uma série de perguntas no vídeo de hoje. Vamos para a nossa primeira pergunta, que é a pergunta número 21 do livrinho. O que fazer com o pregador que tem restrições e comete erros relacionados à doutrina da igreja? Meus irmãos, então, aquele pregador que tem algum tipo de restrição à igreja, né, ou comete erros relacionados à doutrina, então ele deve ser, afastado momentaneamente do ministério de pregação e orientá-lo, é claro, orientá-lo a fazer formações ou aconselhamentos, direcionados àquilo que é a restrição que está acontecendo em relação à sua vida, Então, se ele não está corretamente andando de acordo com a igreja, deve-se afastá-lo momentaneamente do Ministério da Pregação até que ele consiga ir atrás disso, conhecimento, ou até mesmo resolver essas situações em que está impedindo de andar junto com a igreja. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta, então. A pergunta número 22. O pregador precisa participar da formação permanente do ministério? Sim, ele precisa participar da sua formação permanente, pois é através desta formação que ele vai desenvolver com maior qualidade o seu ministério. Então, os encontros de pregação diocesano, as formações de pregação, se for formações que ele ainda não fez, ou se for encontros com os pregadores, também o encontro nacional de formação, o ENF, é grande importância que os pregadores eles continuem também participando das formações do seu ministério. Pergunta do número 23. O que fazer com o pregador que se recusa a receber formação? Então, nós temos a formação e o pregador se recusa, ele não quer receber formação. Então, sempre é preciso, passar para as coordenações diocesanas ou coordenação do grupo de oração, essas situações para que aconteça um pastoreio. Sempre ouvir o pregador. Qual o motivo que você não quer fazer formação? Qual o motivo que você não quer participar dos encontros? E sempre ter esse pastoreio, andar junto, sem nenhum momento ser grosso, rude ou querer excluir pessoas, mas sim andar junto, pastorear, Cabe então ao coordenador diocesano, ou o coordenador diocesano do Ministério de Pregação, ou ainda o seu coordenador do grupo de oração, ter essa moção do Espírito, essa inspiração do Espírito Santo a saber lidar com esses casos, e tentar conversar com a pessoa o motivo dela se recusar a fazer formação do seu ministério, pois sabemos a grande importância que tem em relação à pregação, que é o ministério qual nós estamos estudando. Vamos para a nossa próxima pergunta: como se preparar para uma pregação? Meus irmãos, vejam, aqui a importância de ter esse preparo. Nós teremos uma formação futuramente só de como preparar uma pregação, E aqui então falarei rapidamente alguns tópicos de como deve ser essa preparação. Então, essa preparação deve ser embasada no estudo, na oração, na reflexão, na criatividade pastoral. Ou seja, o pregador precisa estudar. Eu vou pregar sobre um determinado tema, eu preciso estudar. Eu preciso ler, eu preciso escutar aulas, pregações, um estudo. É claro que eu não vou usar tudo que eu estudar para a minha pregação, mas eu preciso conhecer aquilo que eu estarei falando. Eu preciso rezar também para ser instrumento do Espírito Santo, para ouvir os dons. O Espírito Santo estão sendo derramados sobre essa pregação, para que eu possa escutar sobre o que o Senhor quer falar. Eu preciso fazer a reflexão também, preciso de um momento de silêncio, de escuta, momento em que eu estarei com o Senhor refletindo esta palavra. E eu também precisarei da criatividade pastoral, ou seja, não vou poder ser
engessado, sempre a mesma pregação, sempre a mesma forma, não importa o público, sempre do mesmo jeito que eu estaria falando, as mesmas piadinhas, não, né? Então, se eu estou falando com um público jovem, talvez eu possa fazer mais dinâmico aí, o jeito da pregação, um tipo de história, um jeito de pregar mais dinâmico. Se for para um público mais idoso, já vai ser outro direcionamento. Então, eu preciso ter essa criatividade pastoral, né? Eu vou em um grupo de oração e é cheio, né? 200 pessoas participando. Então, eu preciso ter aí uma forma com que eu vou pregar para aquele irmão que está lá no fundo, que não vai ouvir direito, nem todo mundo vai me ver direito, talvez o som vai estar ruim, preciso ter essa criatividade nesse momento. Em algumas situações eu já preguei, na hora da pregação faltou luz, né? Outras vezes chegou alguém alcoolizado. Então eu preciso ter uma criatividade pastoral nesse momento, na preparação da minha pregação também, né? Tanto na hora que eu estiver pregando, como antes. Eu saber se esse grupo de oração é muitas pessoas, é poucas pessoas. Então tudo isso é direcionado através do Espírito Santo. E veja, um pregador que não se prepara, não é espiritual, né? É desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Olha só, meu irmão, que forte isso, né? O pregador, ele precisa da preparação. Ele não pode chegar para preparar uma pregação para 10 grupos de oração e pregar sempre a mesma. Ou ir despreparado. Se não der para pregar, eu faço uma oração por cura e foi o grupo. Não podemos, né? Nós precisamos. Cada um tem o seu tempo, né? Às vezes a gente tem pouco tempo, mas entrega todo aquele tempo que temos para a preparação, que o Senhor vai ser fiel também se nós darmos o tempo que nós temos. Mas não podemos ser desleixados, né? E levar esse ministério tão importante de uma forma irresponsável em relação ao dom da pregação que o Senhor nos deu. Vamos para a nossa última pergunta. Quem escolhe como deve ser discernido o tema da pregação para o grupo de oração? Aqui é muito importante também essa pergunta, que muitos pregadores às vezes fazem errado também, não por conta deles, mas às vezes por conta do grupo de oração também, né? É o grupo de oração, é o núcleo do grupo de oração que vai discernir a palavra, o tema para a pregação, né? Aliás, principalmente o tema. A palavra a ser pregada, o pregador ele, né, até pode ajustar para outra palavra, mas isso com relação ao tema que foi passado. Então, se me passarem um tema em relação ao amor de Deus, eu não posso chegar na hora lá e pregar sobre Nossa Senhora, ou sobre o pecado, sobre o Espírito Santo. Se me passarem um tema sobre vida em comunidade, eu não posso mudar e chegar lá e querer fazer um momento do Espírito Santo, um momento de pregação de cura e libertação, tá? Então, é dentro de um direcionamento. Quem escolhe esse direcionamento não é o pregador, é o núcleo do grupo de oração. Porque todo o grupo de oração vai estar direcionado àquele tema. Então, eles vão acolhida, vão cantar músicas, vão fazer o momento da condução, da animação, lembrancinhas. Tudo isso vai ser direcionado dentro de um tema, né? Então, o pregador não é ele o dono de todo o grupo de oração. São vários momentos. A pregação da palavra é uma delas. E essa pregação da palavra, ela deve ser direcionada ao tema que foi escolhido no núcleo de oração. É claro que nós podemos rezar, né? E nós podemos também ter as moções do Espírito, mas o Espírito ele não vai ser um espírito de confusão. Ele vai apenas confirmar aquilo que saiu no núcleo. Também não é a intercessão que escolhe isso, né? Não é o ministério da intercessão, é o núcleo, né? Mas essa formação para coordenadores, que é explicada esse direcionamento, mas enquanto nós, pregadores, nós temos que saber disso. E na pregação não somos nós que escolhemos o tema, né? O tema ele já vem discernido do núcleo de oração. Então esse foi mais um encontro nosso, meu irmão, minha irmã, sobre perguntas e respostas do Ministério de Pregação. Que Deus possa te abençoar e nós possamos ver aí no próximo vídeo. Deus te abençoe.